Olá, família do Mediadores Brasil. Quero contar para vocês que hoje nós temos uma visita muito ilustre e aqui na sede do Mediadores Brasil, em Blumenau, Santa Catarina. Doutora Luciana Severo está aqui nos visitando, nos dando a honra, né, de poder partilhar aqui alguns momentos. Então, quero lhe dizer, Luciana, que é muito bom te receber aqui. Fico muito feliz com a tua estada e conto para vocês que a gente está aproveitando aqui esse momento com Luciana, inclusive para produzirmos o evento Mediadores Brasil Experience de 2026. Luciana, seja muito bem-vinda à Casa MB. É uma grande honra te receber aqui e desejar toda a nossa gratidão por poder compartilhar desses momentos contigo. Henrique, a gratidão é minha, né? É uma alegria muito grande estar aqui. A gente já tem esse contato, mas é a primeira vez que eu venho presencialmente aqui na sede do Mediadores Brasil e conviver com vocês e trabalhar, né, nesse projeto tão bacana com vocês. E é uma alegria que seja a primeira de muitas visitas, né, que eu possa vir aqui em Blumenau e a gente manter esses trabalhos que são tão importantes, né, que a gente tem esse mesmo pensamento de evidenciar, né, o Instituto da Mediação, e a gente compartilha muito com isso, então independente, né, de qualquer outra coisa, isso já é uma grande alegria, né? Tenho certeza que será a primeira de muitas visitas e eu aproveito inclusive para convidar todos vocês. Aqueles que quiserem nos visitar aqui serão muito bem recebidos e a gente ficará muito contente com essa aproximação. Afinal de contas, para nós, esse é um lema do Mediadores Brasil, andar em companhia faz mais sentido. E Luciana, eu tenho tanta coisa para conversar contigo nessa tua visita, né? Embora a gente já tenha conversado bastante também nos bastidores aqui, mas talvez entre alguns dos temas que nós poderíamos bater um papo nessa tarde, eu gostaria de talvez trazer dois aqui que são de suma importância. De suma importância para todos nós que trabalhamos com mediação, com meios consensuais. A importância da formação contínua do mediador e também a questão da especialização, né? Então talvez a gente se norteie aí inicialmente por esses dois temas, sem que necessariamente estejamos presos a isso, porque estamos aqui para um grande bate-papo e para esse nosso cafezinho. Então eu gostaria de te perguntar, né? Eu vejo a formação contínua do mediador como algo de suma importância. Professor Vesula costuma dizer que o lugar do mediador é esse lugar do não saber. E a gente percebe, né? Eu já tenho aí mais de uma década de mediação, você também já tem uma longa estrada percorrida, e a gente percebe o quanto que ainda nos falta, né? Porque quanto a gente mais aprende, mais a gente percebe que há muito ainda por aprender. Qual é a tua opinião acerca da formação contínua? Você acha que isso hoje vem sendo feito pelos mediadores judiciais, extrajudiciais? Qual é o teu olhar sobre esse tema? Importante pergunta, Henrique, importante debate vai sair aqui, a gente pode ficar falando sobre isso por muito tempo. Eu acho muito importante, né, essa formação continuada do mediador, e eu vejo, assim, a tua pergunta, né, como que eu vejo que esteja acontecendo, eu talvez não saiba dizer em relação a um contexto geral de todos os mediadores, mas eu acho, a minha opinião é que a importância de que isso esteja acontecendo, né, ainda que a gente não consiga mensurar, né, quem está buscando mais ou menos, ou o que está buscando, né, que a gente talvez não consiga ter essa resposta, mas a importância de que isso realmente esteja acontecendo, porque a formação continuada, e na verdade, né, eu concordo plenamente com o professor Vesula, porque a gente não tem esse final, né, esse final não existe, porque a mediação ela nos proporciona, eu costumo falar seguidamente isso, sempre que eu falo sobre formação com alguém, eu cito isso. A mediação ela proporciona um universo de conhecimentos, né? E tudo que se estuda em relação a qualquer área do conhecimento, seja na sociologia, na psicologia, na comunicação, a comunicação é importantíssima para nós na mediação, né? Então, qualquer área do conhecimento, além dessas, sempre vai ser aproveitado, né? E aí eu vejo assim,
cabe muito ao interesse do mediador, né? Eu acho assim, o profissional, porque, claro, a gente sabe que nós temos uma formação básica, né, que é exigida, que são aquelas 40 horas, né, da formação do mediador, formação mediador judicial ou extrajudicial, ele tem no curso essas 40 horas de formação, que é o mínimo que se tem, né, para se dizer, sou mediador. Eu acho né? que isso é bem importante de ficar destacado. Esse é o mínimo. O mínimo. É o ponto de partida numa estrada que eu costumo dizer, inclusive, que tem paradas. Paradas para um descanso, paradas para um café como esse que a gente está fazendo aqui, mas que não tem destino, não tem um final. E essa foi a expressão que você usou e que eu gosto muito. Porque nós, enquanto mediadores, sempre teremos o que aprender e muito o que aprender, né, Luciana? Muito o que aprender. Inclusive, pegando esse gancho que você nos traz, talvez algum mediador, algum colega nosso esteja se perguntando, e como que é essa formação contínua? Eu acho que é bem importante a gente lembrar que essa formação contínua ela pode se dar das mais diversas formas. Através da leitura de um livro, através da participação de um congresso, através de um novo curso, workshops, leituras, né? É um universo de conhecimentos que estão à nossa disposição e que eu linko com o que você nos trouxe, que isso tudo só vai fazer sentido se houver um interesse do mediador de acessar esse conteúdo. E hoje nós temos, e a quem eventualmente está conhecendo a Luciana Severo nesse momento, a Luciana é uma grande mediadora que atua no estado do Rio Grande do Sul. E vocês disponibilizam muito material, conteúdo de valor, através da AMBRA. O Centro de Mediação da AMBRA. Do Centro de Mediação da AMBRA. Disponibilizam sem custo. O Mediadores Brasil também sempre tenta trazer aqui conteúdos que possam auxiliar nesse engrandecimento, nessa formação contínua dos mediadores. Nós temos N espaços aí disponíveis. Essa é a tua opinião também, que hoje só não melhora a sua capacitação quem efetivamente não tiver interesse, porque possibilidades existem? Eu penso que sim, Henrique, porque, claro, né, se a gente for ver um curso de especialização de uma universidade, ou um mestrado, ou um pós-graduação que exige, né, um valor financeiro, enfim, um investimento financeiro, ok, tem pessoas que têm essa disponibilidade, outras nem tanto, Claro. né? Mas existe muito conteúdo, tu disseste bem, o Centro de Mediação da AMBRA fornece, né, esses conteúdos, a Mediadores Brasil fornece esses conteúdos, a CV News da Celeida Laporta, né, querida Celeida, fornece conteúdos, quer dizer, é apenas 3 aí de inúmeros que fornecem esses conteúdos, quer dizer, tem conteúdo gratuito disponível, né, na internet, disponível em livros. Quando nós vamos nos eventos, existe essa troca grande aí de informações também, distribuição. Hoje tem vários livros em PDF. Tem vários livros em PDF que pode ser repassado entre uns e outros. Tem grupos de estudos, né? A gente mesmo participa de grupos de estudos que são gratuitos e tem uma grandiosidade de conteúdo. Quer dizer, existem meios, né? Que se a gente não tiver condições de investir financeiramente em algum curso, não é só isso que tem, né? O interesse do mediador, eu acredito muito nisso. Acho que o mediador tem que querer. E nós temos várias áreas do conhecimento aí de mediação. Mediação familiar, mediação empresarial, mediação, né, de superendividamento, enfim, né, a área que a gente se adapta, ou seja qual for, você pode estudar sobre todas, pode conhecer todas, atuar em uma, isso, né, vai de cada um. Mas eu acho que todas têm conteúdo disponível para aprendizado. Então, eu mesmo sou uma que fico vasculhando lá na internet, tem uma live aqui, tem uma coisa ali que eu não vi, um título que eu, né, que desperte, poxa, mas isso aqui, desse jeito, eu ainda não vi. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos procurar, vamos aprofundar. Então, eu acho que sim, tem muito a ver com a disponibilidade, claro, né, disponibilidade do tempo e a vontade, né, o estímulo do mediador de se qualificar. Porque, assim, não vem de graça, né? Ninguém nos oferece, ninguém bate na nossa porta, né, oferecendo conteúdos, enfim, a gente tem que correr atrás, como toda a profissão, e nós, como mediadores, não é diferente, né? A gente tem que buscar se qualificar, buscar se atualizar, né? E eu ainda
arrisco a dizer assim, buscar práticas, né? Buscar atualização prática, porque não é só teoria, não é só ouvir, participar desses eventos que a gente vai aprender. A gente precisa, quem quer ser um bom mediador, precisa fazer mediação. A gente só vai aprender a mediar mediando, né? Então, isso para mim é uma premissa, né? Então, a gente tem que experimentar, a gente tem que passar, né, por alguns perrengues, porque quando a gente está em formação, existem mediações assim que a gente fica apavorado, mas tem que passar por isso para que isso comece a ser normal para a gente, né? Comece a sentar numa mesa de mediação sem ter esse pânico todo, né? Como um procedimento, um trabalho como qualquer outro, né? E isso só acontece com prática. Então eu sou muito adepta, assim, acho que a gente tem que praticar muito, tem que procurar práticas, procurar espaços de práticas, ou seja, no judiciário, fora do judiciário, enfim, tem que encarar, né? Como diz a mesa de mediação mesmo para... Acho que você traz um tema, Luciana, importantíssimo para todos nós mediadores. Não se faz um mediador somente com teoria. E eu, inclusive, nós somos aqui muito procurados no Mediadores Brasil por vários seguidores nos perguntando, né, querendo alguma orientação sobre cursos, onde eu faço uma formação, como que eu busco um aprimoramento. E eu tenho dito sempre, quando respondo a esses colegas, que procurem sempre cursos que pelo menos tenham, além da teoria, alguma questão prática. Porque nós, fazendo o percurso como já o fizemos e continuamos trabalhando com mediação, a gente sabe da importância de praticar a mediação. E eu aqui, inclusive, com muita tranquilidade, digo e o Mediadores Brasil é um bebê ainda, né, Luciana? Tem aí pouco mais de 2 anos. E esses 2 anos me exigiu bastante em termos de recurso, tempo, para poder me dedicar aqui e estruturar toda a questão do MB. E, consequentemente, eu diminuí o número de mediações que eu vinha fazendo, né, antes e pós a existência do Mediadores Brasil. E eu percebi o quanto que a perda do dia a dia, do estar mediando o tempo todo, de estar aí na mesa ou no formato online com os mediandos, faz diferença, né? Faz muita diferença, Henrique. E eu até vou fazer uma comparação. É como andar de bicicleta. A gente nunca esquece, mas a gente perde o equilíbrio, assim, né? Perfeito. Então, eu acho que para os mediadores, né? Por exemplo, como o teu caso, como é o meu caso, que a gente tem outras atividades além da mesa de mediação, atuação de mediação, disponibilizar um dia que seja, né, para fazer a mediação. Porque a gente, não vou dizer que perde a mão, mas toda mediação é uma nova mediação. Ainda que o caso tenha, né, o mesmo conflito, o mesmo tipo de conflito, as pessoas são diferentes, as situações são diferentes, o momento nosso de mediador é diferente, né? Eu mesmo, numa mediação de família, que seja o mesmo conflito que eu mediei há 2 anos atrás e que eu vou fazer hoje, com certeza vai ser diferente, né? A minha visão e a minha atuação, a maneira com que eu vou fazer essa abordagem de técnicas, enfim, né, percepção do subjetivo, a minha experiência, vai me dar outro formato de realizar essa mediação. Então, assim, eu acho fundamental que a gente nunca deixe de fazer a mediação, né? A gente vai dosando, né? Diminui um pouquinho, porque existem outras coisas que precisam ser feitas também, que a gente tem que dividir o tempo, não tenha dúvida, mas que fique ali, né? Aquilo ali, 1, 2 na semana ali, que se a gente puder garantir, eu considero fundamental. Eu acho excelente essa tua analogia do andar de bicicleta, e eu vou usar uma outra também. Eu acho que é como o cirurgião, né? O cirurgião vai lapidando o seu fazer e afinando a sua mão de acordo com a evolução, né, com o número de cirurgias que ele realiza. Então, realmente, o estar, o fazer é fundamental. E tem que se somar a parte teórica, né? E muitas pessoas, inclusive, me questionam, Luciana, mas você sempre fala desse para além da mediação, que não é, né, apenas o conhecimento teórico e tal, então você despreza a teoria? De forma alguma. Não é sobre isso. O que eu me refiro nós temos que dominar essa teoria, temos que conhecer a mediação, temos que conhecer todos os recursos que podemos... A parte técnica é fundamental.
Mas a gente não pode se restringir tão somente a isso. Por quê? Porque o universo da mediação é muito amplo. E você bem disse no começo, a importância de nós conhecermos outras matérias. Temos pelo menos algum conhecimento básico em psicologia, em sociologia. São temas que trazem a nós, mediadores, muita riqueza para que a gente possa, de uma forma, eu vou colocar aqui, talvez com um pouco mais de propriedade, conduzir uma sessão de mediação. E essa tua fala de que cada mediação é uma nova mediação, é totalmente um universo desconhecido, faz todo sentido. Porque nós não conhecemos a realidade de quem vai sentar na nossa frente. Quem são aqueles medianos? O que trazem? Uma sessão não conversa com a outra Uau! sessão. São contextos totalmente diferentes. Então, muito bem lembrado isso. E eu ainda gostaria, Luciana, de arrematar que essa questão da formação contínua, para mim, ela passa também por um lugar de troca de experiência entre os mediadores. Eu acho que essa é uma maneira riquíssima que nós temos de aprimorar o nosso fazer. E conto isso, inclusive, porque essa foi a principal razão que me fez fundar o Mediadores Brasil. Porque vejam só, eu mediava aqui em Blumenau, no Sejusc, aqui da cidade, e Luciana, embora a gente tinha e temos aqui um Sejusc estruturado, eu me sentia só no meu fazer, porque eu pensava, o que será que uma mediadora, Luciana Severo, por exemplo, está fazendo lá em Porto Alegre? Será que ela não tem algo que ela possa me ensinar para que o meu fazer aqui seja mais, que seja lapidado? O que será que os colegas mediadores de São Paulo, do Nordeste, de Belém, amo a cidade de Belém, tenho uma relação muito carinhosa com aquela cidade, Salvador, né? Próxima sede do Mediadores Brasil. O que será que os meus colegas estão fazendo nesses lugares? E essa foi a ideia que fez surgir esse desejo de termos um espaço de compartilhamento sobre os nossos fazeres e, por isso, a fundação do Mediadores Brasil. Então, acredito que a troca de experiência, veja, né, você está nos visitando aqui, o quanto a gente conversou sobre o que você vem fazendo lá nesse trabalho maravilhoso que está desempenhando junto, e depois eu preciso que você conte um pouquinho para a gente dessas mediações aí com entidades públicas, né? Enfim, toda essa troca de experiência também é uma forma de nós estarmos melhorando, nos lapidando enquanto mediadores. Isso faz sentido para ti? Completamente, faz muito sentido. E eu acho bem interessante também essa troca, né, essa questão de regiões, né? Porque ainda que a mediação seja, por exemplo, né, uma mediação familiar no Rio Grande do Sul, uma mediação familiar lá no Ceará, né, o conflito seja talvez convivência, alguma coisa, mas a cultura do Rio Grande do Sul é uma, a cultura do Ceará é outra, né, o que faz sentido para o Rio Grande do Sul talvez não seja a mesma coisa que faz sentido para o Ceará. Então, isso também tem uma especificidade diferente que é bacana que a gente conheça isso, até porque hoje eu estou no Rio Grande do Sul, amanhã eu posso estar morando no Ceará, né? Então, assim, a gente não sabe. Essa troca é riquíssima e talvez a forma com que aquela cultura do Ceará faça, né, realiza a sua vida, enfim, tem alguma coisa de interessante que possa servir para mim, né, como subsídio lá no Rio Grande do Sul. Então, é riquíssima essa troca, né? A gente não pode achar que é tudo igual ou que aquilo que é meu só serve para mim no meu estado, né? O Mediadores Brasil assim, é o universo para isso, porque esse é o ganho, né? A gente não pode limitar só aquilo que a gente sabe ou aquele lugar que a gente está, porque esse universo, e é o universo das pessoas, né? Lidar com pessoas a gente nunca sabe. E aí tu disseste, né? O mediando a gente nunca sabe o que está na nossa frente, mas a gente não sabe nem o que vem da gente mesmo naquela mediação, né? Isso é verdade. Nós, como mediadores, também não sabemos, né, como a gente vai reagir, né? Apesar de técnicas, e aí entra uma coisa que eu acho importantíssimo, a gente pode ser excelente, né? Estudioso nas técnicas, mas sim, a gente tem que ter as habilidades, e habilidades a gente desenvolve,
E se a gente não desenvolve, como fica, né? Eu ainda coloco o dom, e o dom nasce, né? Outro nasce, outro não nasce com ele, né? Então, se a gente não nasce com ele, a gente tem que desenvolver ainda mais essas habilidades e essas técnicas, né? A gente fica com uma pendência ali que a gente precisa correr atrás. Então, eu acho que, assim, a gente não pode fechar portas para nada nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem que estudar muito, tem que buscar muito, as habilidades emocionais precisam ser desenvolvidas, a mediação, nós como pessoas, como mediadores, nós somos pessoas, e é isso que eu digo, a gente não sabe nem como vai ser a nossa atitude, porque daqui a pouco é um caso, uma situação que nos bate, né? Às vezes a gente pode estar muito preparado, ser um mediador experiente, mas é um caso que talvez seja muito parecido com alguma coisa que aconteceu comigo, e isso O efeito espelho. né, e me cause alguma coisa, e eu achar, né, que na minha situação, na minha experiência, não, tá tudo certo, sob controle, e não, né? E não tá. Então a gente não sabe realmente o que que vem, nem da gente, né? Uhum. Então é por isso que eu acho muito importante a gente ter esse controle emocional, desenvolver essas habilidades emocionais, né? A comunicação ajuda muito. A gente sabe que a CNV nos dá um subsídio enorme, né, para trabalhar a comunicação, o diálogo com os mediandos. Então existe aí uma série, bom, o próprio, perdão, as mediações coletivas que você citou, quando tem um número maior de pessoas, né, na sala, ou seja, virtual ou presencial, as pessoas elas não agem igual individualmente quando estão em coletivo, né, quando estão em grupo. E o mediador sabe disso? O mediador tem que buscar isso, isso não está no curso. Isso não está lá no na nossa formação básica. A gente tem que buscar isso pelas coisas que a gente vai vivenciando, a gente vai vendo as necessidades que a gente tem, né? Então, assim, eu fazendo uma mediação, estando numa mediação coletiva e percebendo essa diferença, eu senti necessidade de buscar na sociologia como é que as pessoas reagem em grupo. Elas em grupo tomam força maior, mesmo que elas não concordem com aquilo, elas estão em grupo em força total em relação a determinada coisa. Então, assim, isso é um exemplo, né? Existe uma afinidade, na saúde tem outras especificidades, né? A gente tem que buscar, conforme as necessidades que vão aparecendo para a gente, né? Os casos que vão aparecendo, a gente tem que estudar. Como tu falaste, citaste também, né? A questão do transporte público. Eu não tenho noção como funciona isso, né? A gente tem que estudar. E esses casos, e aí eu lembro muito, assim, eu acho muito interessante isso lá na formação, né? A gente tinha essa orientação, não olhe o processo para não contaminar. E tem Isso. gente que ainda pensa assim, tudo bem, né? Se acha que vai se contaminar e prefere não olhar, tudo certo. Cada um sabe como vai, né, fazer a gestão da sua mediação. Para mim, né, falando particularmente, eu gosto de estudar sim, eu acho que tem que saber, eu tenho que saber o que está acontecendo e saber argumentar com um advogado sobre determinado assunto. Eu não posso entrar assim tão despreparada numa mediação, né? Ou depender do advogado, né? Com aquela ideia assim, puxa, eu sou mediadora, eu não preciso saber de tudo, mas eu posso perguntar para o advogado. Eu não vou ficar uma mediação inteira perguntando, mas o que é isso, doutor? Né? Então, eu acho assim que a gente tem que sim mostrar a habilidade, mostrar que sabe sobre aquele assunto. Se a gente tem uma certa antecedência, né? No Rio Grande do Sul a gente consegue isso, eu não sei como funciona nos outros estados, mas a gente tem um conhecimento sobre o tema que a gente vai fazer com uma certa antecedência. Eu estudo isso, eu quero saber o que é transporte, como é que se calcula uma tarifa, o que é uma sigla, né? Eu preciso discutir de igual para igual com o advogado, senão a gente perde força no instituto. É isso que eu penso, assim, né? A gente tem que mostrar que a gente está ali, sabe, imerso naquele assunto, naquele tema para desenvolver aquela situação, né? Não desenvolver a situação, porque não é a gente que desenvolve, mas ajudar essas pessoas a desenvolverem essas opções, gerar opções, né? E trazer opções, enfim. Esse é o nosso papel, mas a gente tem que também fazer um pouco de esforço, né? A tua fala me dá uma crise de urticária aqui, né? Porque traz um monte de assuntos que eu considero importantíssimos. Essa tua fala sobre conhecer o conflito, para mim, é fundamental. Respeito os colegas que eventualmente pensam em não acessar, por exemplo, no caso da mediação judicial, não ler o processo, se sentem mais confortáveis assim, está tudo bem. Eu quero te dizer que eu faço exatamente o oposto.
Eu tento mergulhar ao máximo no conflito, entendendo que quanto mais eu conhecer o conflito, melhor eu vou conseguir conduzir a mediação. Vou trazer um exemplo prático aqui para que a gente possa, talvez, explicar com um pouco mais de sentido o que eu estou dizendo. Recentemente eu mediei um caso de uma servidão. Né? Havia uma servidão, essa servidão estava causando conflito entre alguns vizinhos, então havia ali uma informação nos autos de que o portão era fechado, passado cadeado, ou em outros momentos havia alguma sabotagem no percurso para que, se fosse utilizado, causasse algum dano. E eu entendi que, inclusive, para mediar o conflito, eu precisava ir lá no local, conhecer essa servidão. Então, fui até o local, né, combinei com advogados, com medianos, fui até lá para entender o contexto físico, para que quando nós sentássemos à mesa para conversar sobre o caso, eu conseguisse poder elaborar boas perguntas baseado numa realidade que eu só conheceria se lá eu estivesse. E assim o fiz. Fui até o local e vou te dizer, Luciana, isso facilitou demais a condução da mediação. Porque quando eles falavam acerca de situações que ocorriam ali, eu conseguia mentalmente ir até lá e compreender o que estavam me dizendo. Então, eu mergulho mesmo no conflito, não tenho nenhum problema lógico, mantendo a minha imparcialidade, esse radar mantenho ligado o tempo todo. Neutralidade, eu acho que é um assunto à parte, que a gente pode fazer uma outra roda de conversa aqui, porque não acredito na neutralidade, mas acho que a imparcialidade é um grande norteador nosso. E você trouxe, né, uma fala recente onde você disse: fazer mediação não é tudo igual, né? Nossa, Luciana, se a gente pensar que nós moramos num país continental com realidades tão Muito diferentes, né? diferentes, né? Não dá para a gente pensar que o nosso fazer, né? Vou pegar, por exemplo, o meu contexto aqui. Não dá para pensar que o meu fazer enquanto mediador na cidade de Blumenau é o mesmo fazer que, por exemplo, se eu for mediar um caso em Salvador. Ou mais ainda, se eu for mediar um caso lá numa comunidade ribeirinha do Rio Amazonas. São contextos muito diferentes que eu, enquanto mediador, preciso conhecer, preciso entender para que, ao meu sentir, eu bem possa conduzir essa mediação. E hoje, diante desse contexto de mediações online, onde o mediador do Rio Grande do Sul medeia em Santa Catarina, eu eventualmente medeio em outro estado, é fundamental que a gente procure entender um pouco mais a realidade social daquelas pessoas, o contexto, para que talvez a gente possa ser mais assertivo na condução da mediação. Isso faz Faz todo, sentido. todo sentido. E eu vou te dar um bom exemplo disso, e não tem muito a ver com a região, mas com contextos diferentes, que eu faço esse paralelo. Por exemplo, a questão, né, regional, eu posso estar bastante acostumada a mediar no Rio Grande do Sul, mas se eu sou uma boa profissional, eu posso ser chamada para mediar no Amazonas, numa situação muito diferente da minha, e eu vou com os meus vícios do Rio Grande do Sul, será que vai funcionar? Será que vai funcionar? Né? Será que eu vou chegar lá, né, com a certeza de que no Rio Grande do Sul, não, isso aqui eu dou conta, e eu vou chegar lá com essa certeza, eu dou conta. Será que eu dou conta para mediar? Será que eu sei lidar com isso? Será que eu sei falar essa linguagem deles? Será que eu vou acompanhar? Será que eu vou ter um rapport com essas pessoas? Será que essas pessoas vão ter rapport comigo no sentido de saber que eu sou gaúcha, que eu não sou de lá, que eu não sou daquele... É uma infinidade de surpresas que nós temos que a gente não pode desconsiderar. E a gente nunca pode achar que já está num patamar, né? Nossa, pode vir o que vier que eu vou mediar. Não está, nunca vai estar. Nunca estaremos, meu ponto de vista, né? Nunca estaremos. E eu vou dar um bom exemplo disso. Olha, tu já me conhece bastante, muitos mediadores, amigos já me conhecem também. Eu estudo muito, gosto muito de estudar mediação. Quando a gente fala da teoria, sim, estudo muito a teoria, porque eu acho que
é uma parte da prática, né? A gente estuda aquela teoria para trazer para a prática, e eu costumo fazer as duas coisas, né? Então eu não abandono a prática, mas eu estou sempre trazendo, olha, eu leio uma coisa aqui, mas eu vou ver como é que isso funciona na prática, né? Como é que isso realmente acontece. Mas eu passei por uma situação muito difícil, muito atípica, que eu acho que vale a pena trazer para vocês, porque é um caso bem complexo. Conta. Uma situação, mediação familiar entre surdo-mudos. Os dois eram surdo-mudos. Mas tudo bem, aí tinha uma terceira pessoa nessa mediação, que aí eu procurei saber quem era uma intérprete. Aí eu conversei com essa intérprete antes, né, falei para ela, olha, como é que a gente vai funcionar aqui, então, né, como é que a gente vai fazer a gestão desse conflito? Eu vou falar para ti, tu vai falar para eles exatamente o que eu falei, e o que eles responderem, tu me fala exatamente o que eles falam, né? Vamos ver o que acontece. Eu nunca tinha passado por essa situação, confesso, foi uma surpresa, assim, eu fiquei bastante nervosa com isso, eu digo, vou tentar fazer o meu melhor, vamos lá, né? O que aconteceu? Eu falava muitas coisas para ela, por exemplo, eu falei todo o texto de declaração de abertura da mediação, e ela foi em 2 palavras e falou isso para eles. Aí eu comecei a ficar, puxa, mas não é possível, ela não está falando o que eu estou dizendo, né? Não é possível que 2 palavras para eles dê esse entendimento todo que eu falei, não está dando, não está funcionando, né? Eu comecei a ficar muito aflita com isso, né? E aí eles também respondiam coisas para elas com muitos gestos, e gestos que me pareciam que não eram coisas agradáveis, né? Pelo menos era a impressão que eu tinha. E ela também me trazia 2 palavras. Era tudo assim muito resumido o trânsito, né? Do que eles faziam, do que eu dizia. E eu comecei a ficar muito incomodada com ele. Aí eu pedi um tempo para ela, de, olha, vamos fazer uma sessão individual, nós duas aqui. E aí eu disse para ela, olha, eu não estou conseguindo acreditar que isso está sendo levado do jeito que eu estou falando e que está sendo trazido do jeito que eles estão manifestando. E aí ela explicou, olha, eu meio que resumo, então eu digo, não, mas tu não pode resumir, tu tem que falar palavra por palavra do que eu estou dizendo, exatamente igual. Se tu puder até fazer meus gestos, eu gostaria que tu fizesse, porque eles têm que entender exatamente o que eu estou falando, assim como eu preciso entender exatamente o que eles estão falando. Ok, aí voltamos para a mediação e aí eu combinei ainda com ela, eu não vou falar parágrafos inteiros, eu vou falar frase por frase para que você consiga não esquecer e não precisar resumir, né? Então, e aí desse jeito começou a funcionar, né? E a gente conseguiu avançar, enfim, conseguiu chegar a um entendimento, era um caso só de alimentos, né, dos filhos, não foi assim, não era um caso que se fosse numa situação normal seria difícil, pelo contrário, né, tranquilo, eles também não estavam assim em conflitos muito acirrados, enfim, não foi tão difícil. Mas encerrando aquela mediação, eu fiquei muito frustrada, Henrique, porque eu fiquei pensando, puxa vida, primeiro, eu não sei nada disso, não entendo nada disso, nunca estudei essa linguagem, né, de Libras. Eu digo, olha aí um universo que eu desconheço. E eu fiquei muito chateada e muito preocupada com isso. E aí eu comecei mais ainda a me dar conta, esse é um universo que eu não conheço. E quantos universos tem que eu não conheço que vão se deparar, né, que vão chegar de uma hora para outra como esse chegou e pegar a gente de surpresa, né? E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente procede? Como é que a gente, mesmo não sabendo, né? Como é que a gente demonstra para eles uma certeza, uma firmeza, até para dizer que não sabe, né? Que não consegue acompanhar isso, enfim. Nós temos, por isso que eu digo assim, eu acho que a habilidade emocional nos dá essa garantia de ter um posicionamento até para dizer, olha, a situação, ou vamos remarcar, eu vou rever isso, não sei, mas de ter aquela lucidez naquele momento de tomar uma atitude, né? Até isso. E essa tua fala, né, quando você traz, talvez ali, naquele momento, enquanto mediadora, você não tinha todos os recursos disponíveis para bem conduzir a sessão. E, inclusive, você reconhece, não conheço a linguagem de Libras. Isso me faz um gancho para a gente pensar juntos aqui, e eu tenho levantado essa bandeira com muita frequência para os meus colegas mediadores. A importância de nós sermos especializados em alguma área, né? Para que a gente possa ser reconhecido, buscarmos um destaque numa determinada área. Por que eu falo isso?
Porque, ao meu sentir, Luciana, a especialização hoje é um caminho obrigatório em todas as áreas, né? Há alguns anos atrás, o advogado se formava advogado. E ele atuava aqui, né, matéria previdenciária, matéria civil, trabalhista, penal. Hoje, isso não é mais razoável, né? O cliente hoje da advocacia procura quem? Procura um advogado especializado naquela causa que ele eventualmente precisa cuidar. Mesma coisa na medicina. Perfeito. O médico antigamente era um clínico geral, atendia todas as demandas, operava. Hoje não, né? Nós temos o médico que se torna especialista em ortopedia e depois ainda numa subespecialidade, né? Hoje nós temos ortopedia fragmentada, o médico que cuida de joelho, o médico que cuida de membros superiores, e eu vejo que esse é um caminho que nós temos que pensar também na mediação, né? O mediador me parece generalista, né? Aquele que eu medeio casos de família, casos de condomínio, casos de é, imobiliário, enfim, nós temos hoje tantas demandas, os tipos de conflito hoje são os mais variados possíveis. Bom, por que eu te conto tudo isso, Luciana? Porque me parece que a partir do momento em que nós nos dispomos a nos especializar numa determinada área de conflito, a gente consegue ter mais elementos para poder ofertar uma melhor experiência de mediação àqueles medianos. Então, por exemplo, recentemente eu conversava com um colega mediador que ele me disse: eu quero me especializar. E eu quero me especializar na área condominial. E aí eu perguntava para ele: quais são os conflitos que habitualmente existem na área condominial? Não sei, Henrique. Eu disse: mas nós precisamos olhar para isso, né? Temos as questões de pet, temos as questões de barulho, temos hoje uma questão importantíssima que está tendo muito conflito na área de condomínio, que é a questão envolvendo os carros elétricos. Os prédios não estão Perfeito. preparados, né, para colocar carregadores para esses veículos. A questão de ruído, por exemplo, se eu vou mediar um caso condominial envolvendo barulho, eu preciso conhecer a legislação de Blumenau, que com certeza é diferente da legislação do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, onde você mora. Tudo isso é necessário que o mediador tenha cuidado, porque senão daqui a pouco ele, inclusive, vai estar elaborando perguntas e conduzindo uma mediação, ao meu sentido, de forma totalmente inadequada. Falo tudo isso para te dizer, né? Você acredita que a especialização do mediador é um fator importante para que ele alcance um reconhecimento na sua profissão e, sobretudo, eventualmente, diante dessa especialização, consiga auferir uma remuneração mais adequada para o seu trabalho? Eu penso que sim, Henrique, pelo seguinte, no momento que a gente tem um universo tão grande e já fica difícil estudar tudo, conhecer tudo, se a gente foca numa área, isso não impede de escolher outras áreas também, talvez você foque numa, estude, se aprofunde naquela, depois passe para outra e outra, enfim, se esse for o desejo, atuar em várias frentes. Mas eu acho que assim, a especialização em uma área determinada nos direciona mais, né, nos dá um universo um pouco mais fechado e mais possibilidades de conhecimento profundo sobre aquele tema, né? Então, como a medicina, né, eu vou ser bom em mediação condominial, né? Ninguém me bate em mediação condominial porque eu vou saber tudo sobre isso. Ok, é óbvio que você vai ser um profissional destacado nisso, né? Eu posso saber um pouquinho de todas, mas será que eu vou fazer uma boa mediação naquele pouquinho? Né? Será que não vale mais a pena a gente saber muito de uma, de duas áreas, assim, se não quiser ficar focado numa só, e ser bom naquilo, e fazer um bom desempenho, né, naquela área de atuação? É muito particular, é óbvio, né, mas eu penso que sim, né, eu acho que assim, isso nos dá mais tempo de dedicação, de estudo, né, de pesquisa sobre aquele tema, desenvolver com outras pessoas, fazer trocas, feedbacks, né, sobre aquele tema. Eu penso que a gente tem um ganho muito maior
como digo novamente, né, não impede que depois de a gente aprofundar uma e aprofundar outra e outra e outra, né, pode, se o mediador assim quiser, né, estar aberto a várias áreas de atuação, ótimo, bacana, né? Isso vale tanto para o mediador judicial quanto o mediador extrajudicial? Perfeito, sem dúvida nenhuma, tranquilo, né? Porque a mediação, a formação judicial, o diferencial é que você vai atuar no judiciário, mas o que você aproveita lá, você aproveita no extrajudicial da mesma forma, né? Então, eu não vejo muita O Rio diferença. Grande do Sul, ele atua já com os sejusques temáticos? Ou seja, se eu, Henrique, tenho a minha formação básica, me especializei, por exemplo, em mediação familiar, e eu quiser mediar lá somente casos de família, é possível? Sim, é possível. Em Porto Alegre nós temos mais de um sejusque temático. Em Porto Alegre nós temos os sejusque, nós temos a especialização da família. Uhum. Então, você disponibiliza seus horários para fazer somente mediação familiar. Nós temos o sejusque temático do sejusque empresarial, que foi um sejusque, foi o primeiro sejusque temático do Rio Grande do Sul, inclusive, foi o sejusque empresarial. Depois nós temos o Sejusc temático do superendividamento agora, que é um Sejusc novo, que está bastante Que é o tema movimentado. do momento, Tema né? do momento, Mediadores que exatamente. ainda eventualmente têm alguma dúvida aí sobre aonde atuar, tem aí uma dica importantíssima, né? Essa área de superendividamento hoje é uma área que está com um foco muito grande, uma demanda Uma importante. demanda importante. E é um tema que serve para qualquer um, né? Quem não passou em algum perrengue em algum momento, né? Isso. Então as pessoas sabem, no próprio portal do Tribunal de Justiça lá tem acesso, né, ao público para fazer essas marcações do Sejusc temático do superendividamento, como do Sejusc empresarial também, todos têm acesso no portal. E os mediadores que trabalham nesses sejusques temáticos, eles têm a formação qualificada para isso, né? Então, em Porto Alegre, a gente tem todas as formações, todas, em áreas distintas, né? E só trabalha nesses sejusques temáticos mediadores que têm a formação para essa área. Né? Então, eu acho, e é aquilo que a gente, né, voltando a falar, a importância de tu definires, né? Eu quero ser bom nisso aqui, né? Nesse tema, vou aprofundar esse tema e ir para um sejusque temático, disponibilizar seu horário lá e Ô, Luciana, fazer, né, o seu trabalho aí. eu não posso deixar de te perguntar uma coisa aqui que é bem importante, né? Você hoje, e eu não estou falando, não falo isso porque estou aqui na tua frente, você sabe que hoje você é uma autoridade quando a gente fala em mediações coletivas, né? Então você procurou, nichou num segmento de mediação e hoje você alcança esse lugar de destaque mais do que merecido diante de todo um percurso e toda uma especialização que você fez. Mas eu falo isso para te fazer uma pergunta. Ao nosso colega mediador que está começando uma jornada, que talvez já tenha aí alguns quilômetros de percurso, o que ao teu sentir é importante para que ele decida em qual especialidade ele vai atuar? É importante que ele goste da matéria ou apenas observe outros critérios? Talvez o que pode proporcionar em termos de rendimento. Eu, né, particularmente, e sem querer aqui já te tendencionar uma resposta, fique muito à vontade para dizer qual é a tua opinião, eu acredito que as coisas têm que sempre se somar, né? Então, o tema que eu vou mediar, ao meu sentir, ele deve me trazer um retorno financeiro, mas deve ser uma matéria que eu tenha gosto de estudar, que eu tenha prazer em sentar naquela mesa e dizer: vou fazer mediação empresarial, vou fazer mediação intergeracional. Há N caminhos. O gostar do tema, o gostar daquele assunto, ao teu sentir, ajuda, contribui na hora de mediar? Eu acredito que sim, Henrique, porque como toda profissão, né, eu acho que se a gente faz o que gosta, a gente estuda mais, a gente se dedica mais, a gente tem uma afinidade com aquele tema. Então, eu acho que sim, eu acho que gostar faz todo sentido, sim. E eu acho que à medida também que a gente vai conhecendo, né, digamos assim, que eu nem goste nem desgoste, porque não conheço, desconheço o tema, mas à medida que eu vou trabalhando com ele, eu vou me afinando e gostando. Isso também é uma coisa interessante, assim, porque existem temas que eu
não conhecia tanto assim, e na prática eu fui gostando, né? E hoje gosto muito. Mas quero também já abrir um parênteses aqui, que eu não sou autoridade de nada, não. Estou aprendendo. Aliás, por sinal, eu até faço menção, sim, à autoridade, à minha parceira com quem eu faço essas mediações, que é a Carla Delgado, que ela, sim, é uma professora com quem eu aprendo muito, e a gente faz essas mediações coletivas em parceria, né? A gente tem Isso também é uma coisa importante de citar aqui, Henrique, essas mediações onde a gente faz com outro mediador, né? Eu nem chamaria de co-mediador, porque os dois são mediadores, os dois atuam da mesma forma, mas quando a gente tem uma mediação com um número maior de pessoas, que a gente tem uma outra pessoa junto, né? Um outro mediador, e às vezes não é nenhum, é dois, é três, às vezes até quatro, dependendo do número de pessoas que essa mediação abrange, essa conexão que se tem, né? A gente consegue, num olhar, entender o que está acontecendo, qual é o próximo passo, onde tem que ir para trás, onde tem que ir para frente. Eu acho tão importante o que tu nos trazes nesse momento, e o tu aqui vai por conta do Rio Grande do Sul, em homenagem ao Rio Grande do Sul. Bem-vindo. Luciano, eu acho tão importante o que você nos traz nessa questão da afinidade, porque a gente está falando exatamente sobre isso. É a afinidade do mediador com alguma temática, né, que eu acredito que isso potencializa muito o nosso fazer, porque quando eu gosto de um tema, e você falou isso com muita propriedade, automaticamente eu vou ter mais vontade de estudar, eu vou ter vontade de mergulhar naquele tema, então fica mais leve o percurso, fica mais leve, fica saboroso, fica gostoso. E aí você traz a questão do co-mediador. E para mim, essa afinidade entre o mediador e o co-mediador, e que se eu pudesse, eu também diria entre os mediadores, porque essa palavra co-mediador para mim ela não faz sentido, essa afinidade eu acho essencial. E eu costumo dizer, inclusive estou citando isso no meu segundo livro, que é como se fosse uma valsa. Os dois têm que estar muito sintonizados para que o desenvolvimento, essa dança flua de uma forma muito harmônica, muito suave, muito gostosa. E eu quero te dizer, inclusive, e por vezes recebi muito esse questionamento. Ah, Henrique, mas quem conduz a mediação é o mediador. O co-mediador tem um espaço mais restrito, né? O protagonismo é do mediador. Eu vou te dizer, Luciana, que eu acho que o trabalho mais difícil é do co-mediador. Porque se você está conduzindo a mediação e eventualmente eu estou aqui nessa função, que vamos adotar aqui a nomenclatura tradicional de co-mediar, eu preciso ter tanto tato para poder fazer uma intervenção diante de uma condução que estás fazendo, sem que eu cause nenhum desconforto naquilo que está sendo construído. Para isso, eu preciso te conhecer muito bem, eu preciso ter compreensão do que tu estás construindo para que eu não desconstrua. Então, quando me pedem com quem eu devo comediar ou mediar, eu digo, primeiro requisito, com quem tens sintonia. Se não tiver sintonia, não vai funcionar. Achas que é por aí o caminho? Eu acho sim, acho sim, Henrique. Claro que tem, assim, aquela coisa, bom, digamos que num Sejusc, via Sejusc uma mediação, existem sorteios, você vai cair com fulano ou outro, e a gente tem que estar preparado para mediar com qualquer um. Ok, verdade, né? E a gente se adapta, enfim, funciona. Mas se você... E aí é o caso das câmaras privadas, né? As câmaras privadas, você tem uma equipe, é aquela equipe, e vai ser sempre aquele, né? Dificilmente vai mudar aquelas pessoas. Você tem essa sintonia, e essa sintonia ajuda muito, contribui muito. E outro ponto importante, que eu acho que mesmo sendo na mediação judicial ou extrajudicial, quando a gente faz essas mediações coletivas com um número maior de pessoas, um número maior, talvez até de mediadores também, existe um planejamento dessa mediação. Assim como a gente falou, né, do estudar o processo, estudar a causa, né, o conflito, o que vai acontecer, o que está acontecendo ali, a gente faz também um planejamento da mediação. Então, se reúne essa equipe, digamos que seja 3 mediadores, né, 3 mediadores, a gente se reúne. Bom, como é que a gente vai conduzir essa equipe?
fulana, né, mediadora A, vai... Por isso que eu tiro essa conexão do co-mediador, porque os três são mediadores atuando de formas diferentes. E isso é planejamento para não haver essa confusão, tá? E agora eu vou desconstruir, vou falar uma coisa, vou quebrar tudo que a outra falou, né? Então a gente faz esse planejamento. Então a mediadora A vai ser a mediadora que vai conduzir a negociação. A mediadora B vai ser a que vai fazer o relatório, vai ficar observando para na hora do intervalo a gente fazer essas conexões, né, essa reunião interna da equipe de mediação e dizer, olha, eu observo que, por exemplo, né, aquela pessoa é muito mais nervosa, é melhor que a gente passe sempre a palavra para ele primeiro, porque ele fica muito aflito, enfim, coisas assim, né? E o terceiro mediador vai ficar com a parte técnica, né, vai cuidar da parte de botar na sala, tirar da sala, fechar microfone, abrir microfone, né, receber as pessoas na sala. Então, no momento que a gente tem esse planejamento, e isso não significa que o negociador tem mais experiência ou não que o outro e que o outro. Isso na mediação seguinte pode virar. Né? Aquele que está negociando pode ser o que vai ser o da tecnologia, enfim, isso são três profissionais que naquele momento se dividem no trabalho para que a coisa funcione de uma maneira mais tranquila. A tua fala me chega como plano de trabalho na mediação, é isso? Exatamente isso. A gente planeja como vai ser o andamento da gestão da mediação. Né? E veja que esse lugar que você nos traz, exemplificado de forma aí formidável, é justamente um lugar que coloca todos os mediadores na horizontalidade. Perfeito. Não há quem é mais e quem é menos. Até porque eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a mediação não é dos mediadores. A mediação é dos e para os medianos. Nós estamos apenas a serviço deles. Então, quando você traz esse plano de trabalho, onde cada um se encarrega de determinado trabalho, além de nivelar, de colocar no mesmo patamar os profissionais que estão atuando, ao meu sentir, organiza o trabalho que precisa ser executado. Perfeito. Isso dificulta que haja qualquer interferência de uma na outra, porque todas têm a sua função e todas as três funções são importantes. Imagina se todas ficassem envolvidas com a negociação, quem é que está cuidando da sala, quem é que está observando quem é aquela pessoa, né, que precisa de mais atenção, ou aquele microfone que precisa ser fechado porque está dando ruído. Então, essa separação, esse planejamento, essa divisão que a gente faz antes e a gente é uma combinação, você vai fazer a negociação, ok, eu vou cuidar disso, vai cuidar, ok. Né? E cada uma está focada naquilo. Claro que todas as três estão prestando atenção em tudo que está acontecendo, não impede de uma ou outra fazer uma interferência quando vê que a colega talvez não observou uma coisa importante. Ok, não é um procedimento engessado, né? Você está cuidando só da tecnologia, fica lá que o teu quadrado é esse. Não se refere a isso. Não é disso que se fala, né? Mas que esteja mais focado naquilo, atento ao resto, claro, para que não haja justamente no momento, pode ser que a gente não entenda o que aquela negociadora está fazendo naquele momento e a minha interferência atrapalhe. Né? Então... E nesse sentido, você acha viável, diante de toda a tua experiência, que antes de iniciar a mediação seja feita uma reunião de alinhamento entre os mediadores? Com certeza, com certeza. A gente faz isso sim, a gente faz toda uma reunião, faz relatórios, faz estudos prévios, né, sobre aquilo, debate, até para ver o que a gente entende, né, sobre aquele tema. Olha, eu entendi isso sobre o tema, é isso mesmo? Será que nós todas entendemos a mesma coisa? É disso que se trata? Esse conflito está falando disso? Porque às vezes a gente leu alguma coisa sobre, né, uma matéria que sai na mídia sobre o tema e tem um entendimento diferente. Então a gente já faz esse alinhamento, né, do conflito. Bom, é isso que a gente entendeu, então vamos. A equipe vai para aquela mediação preparada. E você faz mediações com entes públicos, e eu sei que tem mediações aí que duram, né, acontecem mais de 50 sessões, por exemplo. Durante o percurso, vocês também costumam fazer reuniões entre a equipe, entre os mediadores, para avaliar o percurso feito e fazer eventuais ajustes aí na bússola para que o caminho seja mais assertivo? O tempo todo, no final de cada sessão, essa reunião existe. Então, no momento que a gente encerra a reunião, para nós, mediadores, ainda não terminou. Né? A gente fica ali discutindo o que Isso foi é feito acontecido. em cada sessão? Em cada sessão.
Olha só. Em cada sessão a gente termina a sessão, né, os mediandos se retiram e a gente continua o debate. Bom, hoje nós observamos isso, aquilo, vamos ter mais cuidado com isso, olha aquilo ali, né, faz um levantamento das observações daquilo que aconteceu naquele momento. Às vezes existem coisas que são relevantes, às vezes não, né, e a gente segue, já faz o planejamento. Bom, então na próxima sessão a gente já sabe que nós temos que observar mais isso ou aquilo, vamos ter que trazer isso ou aquilo, ou às vezes chamar uma outra pessoa que é necessária que entre nessa mediação, enfim. Mas a cada sessão a gente já faz esse feedback no final da sessão e arredonda. Usando essa palavra, eu ia te fazer essa pergunta. Como que você vê o preparo, a capacidade de absorção de um feedback para o mediador? Porque o que me parece que vocês fazem o tempo todo ao final da sessão, então se reúnem e avaliam acertos, eventuais deslizes, buscando corrigir o que é necessário para entregar um trabalho de excelência, uma mediação na potência que o Instituto oferta. Como que é esse feedback aí? E como que você vê a necessidade do feedback para os mediadores? Existem duas coisas aí nesse momento final, tá, Henrique? Uma coisa é o feedback entre nós três, né? Ou três, quatro, seja quantos mediadores forem, às vezes duas, muitas vezes a gente faz só em duas, que é entre nós, né? A atuação de cada um, que com o tempo, no fim, a gente já até conhece, já nem se aprofunda tanto, porque a gente já sabe, né? O que precisa ser feito ou não, enfim. Mas também existe o apanhado do que foi feito naquela reunião, né? A gente primeiro discute isso, bom, em relação a tudo que foi feito e o que avançamos, né? Ok, fechou isso, então vamos conversar sobre nós aqui. Bom, aquele momento ali a gente poderia ter feito isso, não fizemos. Aquele momento, não sei, tu não acha que se tu tivesse, né, falado aquilo ali teria mudado alguma coisa? Não, não teria. Enfim, aí a gente faz um debate ali sobre aquela situação. É muito diferente de crítica, e não é isso que a gente faz naquele momento, não é crítica. E aí sim, né, e eu acho importantíssimo, e eu me arrisco a dizer, né, eu posso estar errada, me desculpe se eu estiver errado, mas eu acho que só o Rio Grande do Sul faz essa aula de feedback entre mediadores na formação dos mediadores, na formação da mediação básica. Porque feedback entre mediador não significa que você vai falar para ele qualquer coisa. Você não joga, desculpe a palavra, mas só para um entendimento, uma analogia, você não joga uma batata quente no colo do outro e que o outro não consiga segurar e não tenha o que fazer com isso, né? Então, o feedback verdadeiro é um presente que você dá para o outro, né? E esse presente que a gente dá para o outro, quando eu compro um presente para você, eu conheço o Henrique, eu sei o que tu gosta, sei teu estilo, eu vou procurar comprar da cor que tu gosta, ou, né, ou do tamanho que você usa, eu preparo isso para te entregar. O feedback é isso, a gente precisa preparar isso para entregar para que aquilo faça sentido para outra pessoa, para que aquilo agregue no conhecimento dele e que a próxima sessão que ele vier, talvez ele mude aquilo ali, experimente fazer de uma outra forma que eu tenha sugerido, que faça sentido e tenha ganho. Ou não, olha, eu experimentei fazer dessa maneira, mas não funcionou, eu vou manter naquela. Ok, mas você fez uma experiência, você tem que ter um ganho. Feedback não é dizer, olha, você se mexe demais na mediação, isso ali chama atenção. O que isso agrega? O que isso traz nas opções de geração, você se mexer ou não se mexer? Né? Claro, desde que você não saia pulando em cima da mesa, é óbvio, né, que isso faz sentido sim, mas não é disso que a gente fala, né? Mas assim, conteúdos que sejam importantes, que não sejam achismos, né? Olha, eu estou dizendo isso porque eu acho. Tá, mas baseado em quê que eu acho? Né? Você pode fazer um comentário para mim, Luciana, você faz isso dessa forma? Tá, Henrique, mas baseado em quê? Ah, eu acho. Tá, mas você acha? Eu não acho, talvez muitas pessoas não achem. Então, assim, o feedback é baseado em técnica, em coisas coerentes. Olha, segundo a técnica, eu já vi esse procedimento, essa técnica ser feita de 3 maneiras. Você fez na maneira A. Será que se a gente experimentasse a maneira B e a C, a gente não sairia melhor? Será que, né? Vamos tentar isso? É uma troca juntas, não é uma coisa que eu dou para você e você pega e vai sozinho. Não, vamos tentar juntos, vamos mudar isso aqui, vamos ver como é que a gente se sai, porque a mediação é nossa, não é tua, não é minha.
né? Quer dizer, nem é minha, nem é tua, é deles, né? A gente está levando... o fazer é nosso. O fazer é nosso. Então, é isso, é disso que a gente fala, sabe? De melhorar para os dois lados para levar para a mediação. Então, isso sim é um verdadeiro feedback. E as pessoas acho que confundem com crítica, com informação, com... a gente vê de tudo, assim, né? E quando no supervisão a gente vê isso, né? Alguns comentários. E outra coisa que eu acho, assim, só para fechar nessa questão do feedback, a gente não é obrigado a dar um feedback, né? A gente não pensar que naquele momento, e justamente nas questões do pessoal que está aprendendo, que está em formação, a gente termina e tem aquele momento ali do feedback, quando está em formação, né? Nossa, eu tenho que fazer um feedback. Não tem que fazer. Se não tem que dizer, ou vai dizer alguma coisa que não agrega, o outro não precisa dizer, não diga nada. Deixa ele estudar, deixa ele, né? Ou a gente agrega, ou a gente não fale, né? Porque, assim, é o que eu digo, aí, no momento que a gente fala alguma coisa que não faz sentido, a gente joga essa batata quente e o outro fica ali com aquilo sem saber o que fazer, né? E às vezes até se magoa, se chateia, e às vezes nem quer mais voltar a mediar com aquela pessoa. Então, veja que, assim, é uma incoerência que precisa ser corrigida isso, né? As pessoas precisam entender o que é um feedback entre mediador. Precisa entender como é que se faz isso para a gente ter ganho com isso, para valer a pena. Né? Então, é disso que eu falo, assim, né? A gente procurar saber o que são as coisas, para usar bem as coisas, né? As ferramentas que se tem. Então, aprofundei demais. Ao contrário. Luciana, eu não posso deixar de aproveitar para te fazer um convite. Quando entramos nesse tema feedback, eu vi esses olhos aí brilharem acerca desse tema e eu sei que feedback para ti é algo que você estuda e que você gosta muito. Então eu quero te deixar aqui de pronto um convite. Nós estamos preparando o evento do Mediadores Brasil, MB Experience 2026 em Salvador, e a gente está preparando um evento que cuida dos mediadores. O nosso foco a partir desse evento em Salvador, onde estaremos viajando o Brasil todo com o evento, é cuidar, auxiliar os mediadores, porque afinal de contas o Instituto vai crescer se o nosso fazer enquanto mediadores estiver evoluindo. Então eu não posso deixar aqui de te fazer um convite, de você estar conosco em Salvador e dar uma aula sobre a importância do feedback para o mediador. Topa? Já estamos lá. É um prazer, uma alegria. Porque não só pelo fato de participar, mas porque eu realmente acho que é um tema importante. E eu acho que é uma deficiência nossa, dos mediadores, né? A gente conseguir ajudar o colega a fazer melhor. Né? Não é jogar, é como eu digo, né? Não é jogar aquilo para ele e deixar ele, né, naquela angústia. Eu acho que a gente está aí para... E esse é o teu propósito, que eu sei, né? Se unir, criar força e fazer o Instituto funcionar. Então, acho que tudo aquilo que a gente consegue agregar para que o Instituto tome força, estou dentro. Então, já quero dizer aqui de pronto que naquela programação maravilhosa que logo, logo vocês vão começar a conhecer, teremos excelentes profissionais dando aula, fazendo palestras, estarão lá presentes no nosso evento. Teremos sim uma aula de feedback na mediação com a professora Luciana Severo. Luciana, eu não sei, não tenho palavras para agradecer pela tua visita, te dizer o quão honrado a gente está de poder ter você aqui. Talvez, de alguma forma, o universo poderá te retribuir por essa visita, por tanto que a gente aprende conversando contigo. Quero dizer para vocês que se ela é maravilhosa aqui num bate-papo gravado, é tão maravilhosa quanto ou mais numa conversa também que a gente teve aqui, totalmente informal. Então, Luciana, que realmente seja uma primeira de muitas vindas aqui, né? Blumenau te recebe de braços abertos e que venhas muitas vezes aqui, porque a gente estará sempre ansioso pela tua chegada. Henrique, repito, o agradecimento é meu, é uma honra, uma alegria. Eu sou muito admiradora do teu trabalho e assim como admiradora, eu acho que essa conexão que já existe é porque a gente pensa da mesma maneira, a gente tem as mesmas preocupações, as mesmas aspirações e a gente
quer sim ver um Instituto da Mediação fortalecido, organizado, né, cheio de mediadores unidos. A gente pensa dessa maneira, eu acho que isso nos une muito. Então, assim, com certeza, nessa conexão, a gente não vai ficar só nesse cafezinho aqui, não. Tenho Vai certeza que existir sim. muitos outros momentos aí, com toda certeza. Mas eu que agradeço com o maior carinho essa recepção de vocês aqui. Obrigado. Digo a vocês, repetindo o que eu já falei lá no início da nossa entrevista, que andar em companhia nos faz muito sentido, mas andar em boa companhia faz mais sentido ainda. Então, meu muito obrigado, viu? Eu que agradeço.